Oi, pessoal, bem-vindos de novo ao nosso Desmistificando o Espiritismo. Vamos continuar nossa viagem pelo Livro dos Espíritos e hoje a gente vai começar o capítulo 4 do livro 2º, que é chamado Pluralidade das Existências. Para quem não sabe, essa palavrona pluralidade quer dizer a multiplicidade, vem de plural, tá? De muitas existências. A gente vai dividir esse capítulo em duas partes, como eu mencionei no final do episódio passado. E essa primeira parte a gente vai tratar das questões da reencarnação em si. E depois, na segunda parte, a gente vai falar um pouquinho da questão das crianças, da sexualidade, bem sucintamente por enquanto, né? Da questão de filiação, das semelhanças físicas e morais e das ideias inatas. Então a gente vai dividir essas duas partes, tá bom? Então vamos lá. A primeira subitem aqui é reencarnação. Questão 166. Como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, terminar de se depurar, de se tornar pura, né? Aí o Espírito fala, sofrendo a prova de uma nova existência. E o Kardec complementa a questão com 3 outras perguntas. Como a alma realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Essa é 166A. A resposta é, a alma, ao se depurar, sem dúvida sofre uma transformação, mas para isso necessita da prova da vida corpórea. Então, ele está falando, está explicando para a gente que não é só pela transformação do espírito, precisa da vida corpórea também. 166b. A alma passa, portanto, por muitas existências corpóreas? Aí o espírito fala, sim, todos nós temos muitas existências corpóreas. Os que dizem o contrário querem manter vocês na ignorância, em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Aí a questão 166c. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, usa outro. Em outras palavras, que ela reencarna em um novo corpo. É assim que se deve entender? O Espírito responde, exatamente. Aliás, ele responde evidentemente, quer dizer, é claro. Questão 167. Qual a finalidade da reencarnação? Aí eles respondem, expiação. Expiar é se depurar, se livrando do erro, né? Melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? 168. O número das existências corpóreas é limitado ou o espírito reencarna perpetuamente, ou seja, para sempre? Aí eles explicam, a cada nova existência, o espírito dá um passo adiante na estrada do progresso. Quando ele se livrar de todas as impurezas, não mais precisará das provas da vida corpórea. 169. O número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos? O espírito fala, não. Aquele que caminha depressa se poupa de muitas provas. Apesar disso, essas encarnações sucessivas, seguidas uma da outra, são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Quer dizer, tem chão, 170. Em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? A resposta é, em um espírito bem-aventurado, um espírito puro. Aí vem o item Justiça da Reencarnação. Questão 171. Em que se baseia o dogma da reencarnação? O que é dogma? Dogma é aqueles princípios de onde você parte, particularmente numa religião, Na justiça, ele se baseia na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente, o tempo todo repetimos, o bom pai sempre deixa aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. A sua razão não te diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles que não conseguiram se melhorar? Não são filhos de Deus todos os homens? Somente entre os homens egoístas existe a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Bom, gente, para quem não sabe, iniquidade é desigualdade, ou então imoral, coisas imorais,
que não tem moralidade, e castigo sem remissão é castigo que não tem conserto, que não tem como recuperar, que não tem como ir lá e fazer para resolver, né, de alguma forma conseguir recuperar. Aí o Kardec explica, né? Todos os espíritos tendem para a perfeição, e Deus lhes dá os meios de alcançá-la pelas provações da vida corpórea. Mas, em sua justiça, ele lhes permite realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Deus não agiria com igualdade, nem de acordo com sua bondade, se castigasse para sempre os que encontram obstáculos ao seu melhoramento, independente de sua vontade, no próprio meio em que foram colocados. Se o destino dos homens se fixasse irrevogavelmente depois da morte, ou seja, se o destino fosse sempre definido depois da morte, Deus não teria pesado as ações de todos na mesma balança, nem os teria tratado com imparcialidade. A doutrina, ou seja, a crença, né, na reencarnação, isso é, a que consiste em admitir para o homem, ou seja, em acreditar que o homem tenha muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que fazemos da justiça de Deus, com respeito aos homens de formação moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar, ou seja, dar base para as nossas esperanças, pois nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros através de novas provações. A razão indica isso e os espíritos a ensinam, essa doutrina, né? O homem que tenha consciência da sua inferioridade obtém na doutrina da reencarnação uma esperança consoladora. Se ele crê na justiça de Deus, não pode esperar que venha se encontrar por toda a eternidade em pé de igualdade com os que agiram melhor do que ele. A ideia de que aquela inferioridade não o deixará incapaz de alcançar para sempre o supremo bem e que pode conquistá-lo mediante novos esforços, o sustenta e reanima a coragem. Quem é que no final da sua carreira não lamenta ter adquirido tarde demais a experiência que já não pode aproveitar? Essa experiência tardia não fica perdida, ele a aproveitará numa nova existência. Então, esse é um dos pontos importantes da doutrina dos espíritos, né? A questão da reencarnação e a explicação do porquê que ela é tão importante, porque ela é o ponto de justiça de Deus. Ela permite que Deus, na sua bondade, nos dê a chance de refazer as coisas que nós fizemos errados para aprender, passar por novas situações para que a gente possa aprender e fazer o certo, mas sem tirar o mérito de quem já tinha feito, né? Então você errou, você vai fazer de novo. O cara que já fez certo, ele segue em frente, mais ou menos como na escola, né? Próximo item: encarnação nos diferentes mundos. Questão 172. As nossas diversas existências corpóreas se realizam todas na Terra? Aí o Espírito explica, nem todas. Nós as vivemos em diferentes mundos. As que passam na Terra não são as primeiras e nem as últimas, embora sejam entre as mais materiais e mais distantes da perfeição. Ou seja, não é o começo, mas nós estamos lá embaixo, né? Tem muita coisa ainda. 173. A cada nova existência corpórea, a alma passa de um mundo para outro ou pode ter várias existências no mesmo globo. O Espírito explica, pode reviver muitas vezes no mesmo globo, se não avançou bastante para passar para um mundo superior. E o Kardec complementa a pergunta. 173a. Podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? O Espírito responde, certamente. E o Kardec pergunta de novo, 173b. Podemos voltar à Terra depois de termos vivido em outros mundos? Aí o Espírito responde, seguramente, quer dizer, com certeza. É possível que você já tenha vivido em outros mundos e na Terra. 174. Tornar a viver na Terra constitui uma necessidade? Aí o Espírito explica, não. Mas se você não progredir, se você não progrediu, você poderá ir para outro mundo que não seja melhor e que pode até ser pior. 175. Haverá alguma vantagem em voltar a habitar a Terra? Nenhuma vantagem em particular, a menos que seja em missão.
caso em que aí se progride, como em qualquer outro mundo. Então, e aí ele complementa a questão. Não se seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? Né? Porque não é melhor ficar em espírito, então, em vez de ficar voltando para a Terra? Aí o espírito fala, não, você estacionaria, e o que se quer é avançar para Deus. Essas questões são muito importantes, né? Ele fala, olha, você pode ter vivido na Terra, muitas vezes, você pode ir para outro mundo, você pode voltar, mas a questão é, você tem que continuar andando em frente, mas se você não progride, você provavelmente vai para um lugar que não é melhor do que a Terra e que pode ser até pior. E ele fala assim, e a vantagem de vir para a Terra? Ele fala, olha, não é uma vantagem especial vir para a Terra, mas como é um mundo atrasado, se você voltar para cá como missão, é uma vantagem, você indo para um mundo inferior ao seu nível, né? E está falando de espíritos mais avançados. Está indo inferior ao seu nível, e aí você progride, porque você está se sacrificando para fazer um bem, né? É um sacrifício útil, e aí você progride. Vamos lá, questão 176. Depois de terem encarnado em outros mundos, os espíritos podem encarnar na Terra sem que aqui jamais tenham estado? Quer dizer, o cara foi vivendo a existência dele em outros mundos, ele nunca veio para cá, de repente ele pode vir? Aí o espírito fala sim, do mesmo modo que vocês em outros globos. Todos os mundos são solidários. O que não se faz em um, se faz no outro. E ele completa, 176a. Assim, há homens que estão na Terra pela primeira vez? O Espírito fala, há muitos e em diversos graus. 176b, para o Kardec, continua a pergunta. É possível reconhecer por um sinal qualquer, por uma característica qualquer, quando um espírito está pela primeira vez na Terra? E aí o espírito responde para ele, isso não teria nenhuma utilidade. E essa é uma grande lição, né, que ele dá para o Kardec. Ele fala, viu, fica arrumando coisa para vocês se identificarem, se separarem, não, porque não faz diferença nenhuma em que mundo você está. Porque é esse que é o negócio, né? Se você começa a olhar para outro, você nunca viu na Terra, a gente começa a criar motivos para olhar para as pessoas diferentes. E esse não é o propósito. 177. Para chegar à perfeição e à suprema felicidade, o objetivo final de todos os homens, o espírito deve passar pela série de todos os mundos que existem no universo? Aí o espírito explica para ele, não, porque há muitos mundos que estão no mesmo grau da escala evolutiva, nos quais o espírito nada aprenderia de novo. E aí ele complementa, 177a. Como se explica, então, a pluralidade, ou seja, a multiplicidade de suas existências em um mesmo globo? Quer dizer, por que você, já que tem um monte de mundo igual, por que a gente não fica encarnando sempre no mesmo globo? Aí o espírito fala, de cada vez, o espírito pode se encontrar em posições bem diferentes das anteriores, que serão outras tantas ocasiões de adquirir experiência. 178. Os espíritos podem renascer corporalmente num mundo relativamente inferior àquele que já viveram? E o espírito responde sim, quando tem uma missão a cumprir para auxiliar o progresso. Aceitam então com alegria as tribulações, as dificuldades dessa existência, porque elas lhe darão os meios de se adiantarem. Aquilo que a gente tinha comentado agora há pouco da missão. E aí o Kardec complementa a pergunta, 178a. Isso não pode ocorrer também por expiação, quer dizer, como uma punição? E Deus não pode enviar espíritos rebeldes para mundos inferiores? Aí o espírito explica. Os espíritos podem permanecer estacionários, quer dizer, eles podem parar, mas não retroceder. A sua punição, nesse caso, consiste em não avançarem, em recomeçarem no meio conveniente à sua natureza, as existências mal empregadas. Ou seja, ele fala, vou até ler de novo. Sua punição, nesse caso, consiste em não avançarem, em recomeçarem as existências mal empregadas no meio conveniente à sua natureza. Quer dizer, o espírito tem que, o que ele sofre, está de novo naquele lugar até ele aprender a lição dele. E o Kardec complementa, 178b. Quais os que têm de recomeçar a mesma existência? E o espírito fala, os que falharam em suas missões ou em suas provas. 179. Os seres que habitam cada mundo alcançaram todos o mesmo grau de perfeição? Quer dizer, todo mundo está no mesmo mundo, do mesmo nível? Aí o espírito explica para o Kardec, ele fala, não. Ele fala, é como na Terra, há seres mais e menos adiantados.
180. Passando desse mundo para outro, o espírito conserva a inteligência que tinha aqui? E aí o espírito responde: sem dúvida. A inteligência não se perde, mas pode acontecer que o espírito não tenha os mesmos meios para manifestá-la. Isso vai depender da sua superioridade e das condições do corpo que vai tomar. Depois tem mais para frente, vai ter um lugar chamado influência do organismo. Quando chegar lá a gente vai comentar. É lá a questão 360, lá para frente. Mas é isso, ele fala aqui, ó, depende do corpo. Se tiver uma ferramenta danificada, você não consegue fazer o mesmo trabalho com uma ferramenta boa. Ou se você pegar uma chave de fenda, você não faz o trabalho de um martelo. Né? Você só faz aquilo que é possível com uma ferramenta que você tem. 181. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Aí o espírito responde para ele, né? Sem dúvida eles têm corpos, porque o espírito precisa estar revestido, né, da matéria para atuar sobre a matéria. Mas esse envoltório, esse revestimento, é mais ou menos material conforme o grau de pureza a que chegaram os espíritos. É isso que diferencia os mundos que devemos percorrer, pois há muitas moradas na casa de nosso Pai, sendo de muitos graus essas moradas. Alguns sabem disso e têm consciência disso aqui na Terra, o que não acontece com os outros. 182. Podemos conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Aí o Espírito responde: nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vocês se encontram. Ou seja, não podemos revelar essas coisas a todos, pois nem todos estão em condições de compreendê-las e isso os perturbaria. Aí o Kardec faz uma explicação sobre essa resposta. À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste aproxima-se igualmente da natureza espiritual. A matéria é menos densa. Ele já não se arrasta com dificuldade pela superfície do solo. Suas necessidades físicas são menos grosseiras, não sendo mais preciso que os seres vivos se destruam mutuamente para se alimentar. O espírito é mais livre e tem percepções que desconhecemos das coisas longínquas. Vê com os olhos do corpo o que só percebemos pelo pensamento. A purificação dos espíritos se reflete na perfeição moral dos seres em que estão encarnados. As paixões animais se enfraquecem e o egoísmo cede o lugar ao sentimento da fraternidade. É assim que nos mundos superiores à Terra, as guerras são desconhecidas. Os ódios e as discórdias não têm objetivo, pois ninguém pensa em prejudicar o seu semelhante. A intuição que tem do futuro, a segurança que lhes dá, uma consciência isenta de remorsos, fazem que a morte não lhes cause nenhuma apreensão, nenhum medo, né? Eles a encaram de frente, sem temor e como simples transformação. A duração da vida nos diferentes mundos parece ter uma relação com o grau de superioridade física e moral de cada um. E isso é perfeitamente racional. Quanto menos material o corpo, menos sujeito aos sofrimentos que o desorganizam. Quanto mais puro o espírito, menos sujeito às paixões que o consomem. É essa ainda uma graça da providência, que, dessa forma, quer abreviar os sofrimentos. Então, quer dizer, na sua bondade, Deus faz com que a gente só tenha que ter esses sofrimentos físicos enquanto eles são necessários para o nosso aprendizado. Quando a gente conseguiu superar já os aprendizados que essas coisas mais da matéria poderiam trazer, a gente começa a ser capaz de viver em mundos onde essas necessidades não são tão importantes, então Deus nos livra delas. A gente só tem que viver as dificuldades da matéria enquanto elas servem para o nosso aprendizado, né? Sinal da bondade de Deus. 183. Passando de um mundo para outro, o espírito passa por nova infância? O espírito responde: em toda parte, a infância é uma transição necessária, mas nem sempre é tão obtusa quanto no vosso mundo. Obtuso é rude, estúpido ou simplório. Quer dizer, ele quer dizer que assim, a infância é uma fase, não que a criança é estúpida, mas que a infância é uma fase onde as capacidades do espírito estão muito limitadas, né? E ele fala que nem sempre é assim. 184.
O espírito pode escolher o novo mundo em que vai habitar? Nem sempre, mas pode pedir e conseguir o que deseja, se o merecer, porque o acesso dos espíritos a esse ou aquele mundo vai depender do grau de sua elevação. E aí ele completa a pergunta, 184a. Se o espírito nada pedir, o que vai determinar o mundo em que irá reencarnar? O grau de sua elevação, é a resposta. 185. O estado físico e moral dos seres vivos é eternamente o mesmo em cada globo? Aí o espírito explica: não. Os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso, como o seu, não o de vocês, por um estado inferior, e a própria Terra sofrerá transformação semelhante. Irá se tornar um paraíso terrestre quando os homens se houverem tornado todos bons. E aí ele explica, né? É assim que as raças que hoje povoam a Terra desaparecerão um dia e serão substituídas por seres cada vez mais perfeitos. Essas raças transformadas sucederão, quer dizer, vão vir no lugar das atuais, como estas sucederam às outras ainda mais grosseiras. Então, está falando de coisa que a gente vai falar muito, dessa mudança do mundo. É basicamente aqui onde é apresentada essa ideia a primeira vez. 186. Haverá mundos em que o espírito, deixando de revestir, deixando de usar corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? Aí o espírito responde: sim, e mesmo esse envoltório, essa cobertura, se torna tão etérea, quer dizer, tão suave, tão sutil, que para vocês é como se não existisse. Esse é o estado do espírito dos espíritos puros. E aí o Kardec complementa a pergunta, 186a. Parece ser resultado disso que não existe uma demarcação precisa entre o estado correspondente às últimas encarnações e o de espírito puro. E o espírito responde: essa demarcação não existe. A diferença se vai apagando pouco a pouco, até se tornar imperceptível, como a noite se desfaz quando chegam as primeiras claridades da alvorada. Bonito, né, quando você pensa isso? É isso, não é que tem noite e depois tem dia. Vai ter uma transição suave e de repente quando você percebe, é dia. Né? E ele fala a mesma coisa, o espírito vai mudando, e isso é para todas as fases, viu, gente? O espírito vai mudando, 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 e a hora que ele vê, ele chegou na perfeição, ele chegou lá. Né? 187. A substância do perispírito é a mesma em todos os globos? Aí o espírito explica: não, é mais ou menos etérea, quer dizer, pode um pouco mais ou um pouco menos etérea. Passando de um mundo a outro, o espírito se reveste, se recobre da matéria própria de cada um. Essa transformação acontece com a rapidez do relâmpago. É importante dizer, gente, também que isso em algum ponto pode ficar mais claro, talvez não nesse livro, mas não é que o espírito vai lá e pega o negócio e se cobre, tá? Ao se manifestar naquele lugar, ele naturalmente se recobre daquele material. Como a gente, quando entra na água, naturalmente se recobre com água. Você não fica pegando e colocando água em você, né? 188. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal, sem estarem mais ligados a um globo do que a outros? Aí o espírito responde: os espíritos puros habitam certos mundos, mas não estão presos a eles como os homens na Terra. Podem, melhor do que os outros, estar em toda parte. Então, antes de continuar, gente, tem uma nota de rodapé que ela é meio longa, mas vale muito a pena ser lida, tá? Então tá aqui, nota de Allan Kardec, no final dessa última questão 188. Segundo os espíritos de todos os globos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é um daqueles cujos habitantes são menos adiantados física e moralmente. Marte seria ainda inferior e Júpiter muito superior em todos os sentidos. O Sol não seria um mundo habitado por seres corpóreos, mas um local de reunião dos espíritos superiores, os quais de lá irradiam seus pensamentos para outros mundos, que eles dirigem por intermédio, ou seja, por meio dos espíritos menos elevados,
transmitindo a eles, transmitindo essas instruções, esses pensamentos a eles por meio do fluido universal. Do ponto de vista de sua constituição física, o Sol seria uma espécie de foco de eletricidade. Isso, para o que eles sabiam na época, faz muito sentido até, né? Todos os sóis, ao que parecem, estariam em condições idênticas. O volume de cada globo e a distância que estão do Sol não guardam necessariamente nenhuma relação com o grau do seu adiantamento. Se assim fosse, Vênus deveria ser tido por mais adiantado do que a Terra e Saturno menos do que Júpiter. Só para o que eu falei com relação à questão da eletricidade, é porque naquela época eles não tinham conhecimento da condição física que existe no Sol, por exemplo, né? A ideia de plasma, estrutura do Sol, ninguém sabia de nada disso. Mas como o Sol é composto de hidrogênio é um próton e um elétron, basicamente, né? Então você tem uma carga positiva e uma carga negativa e elas estão reagindo entre elas o tempo todo, formando hélio, que empacota um pouco mais essas energias, quer dizer, porque ele junta alguns prótons e aí os elétrons, alguns ficam na estrutura e as reações químicas que vão acontecendo ali vão liberando muita energia. Então, se você pensar no pouco que eles sabiam na época, faz sentido dizer que são como se fossem focos de eletricidade, né? Vamos continuar. Muitos espíritos que na Terra animaram personalidades conhecidas disseram estar reencarnados em Júpiter, um dos mundos mais próximos da perfeição. É de se espantar que tenham visto nesse globo tão adiantado homens que a quem a opinião terrena não julgava tão elevados. Isso, porém, nada tem de surpreendente se considerarmos que certos espíritos, habitantes daquele planeta, não poderiam ter sido enviados à Terra, ou melhor, podiam ter sido enviados à Terra para desempenharem uma missão que aos nossos olhos não os colocaria no primeiro plano. Em segundo lugar, que entre a existência que tiveram na Terra e a que passaram a ter em Júpiter, podem ter tido outras intermediárias nas quais se melhoraram. Em terceiro lugar, finalmente, que naquele mundo como no nosso, há diferentes graus de desenvolvimento e que entre esses graus pode haver a distância que separa entre nós o selvagem do homem civilizado. Lembrando que esses preconceitos de olhar o selvagem como inferior tem a ver com a cultura, particularmente a cultura ocidental, isso tem a ver com a forma como se pensava na época, tá? Não vamos entrar nessa questão. Assim, pelo fato de um espírito habitar Júpiter, não se segue que esteja no nível dos seres mais adiantados. Do mesmo modo que ninguém pode se considerar na categoria de um sábio do instituto só porque reside em Paris. As condições de longevidade, ou seja, de quanto que a vida é longa, também não são em toda parte as mesmas que na Terra, e a idade não se pode comparar. Quando invocado, um espírito que havia desencarnado há alguns anos disse estar encarnado há 6 meses num mundo cujo nome nós não conhecemos. Interrogado sobre a idade que tinha nesse mundo, respondeu: não consigo avaliar porque não contamos o tempo como vocês. Depois, os modos de existência não são os mesmos. Ali, nos desenvolvemos muito mais rapidamente. Entretanto, embora haja apenas 6 dos vossos meses que me encontro lá, posso dizer que, quanto à inteligência, tenho 30 anos da idade que tive na Terra. Muitas respostas parecidas foram dadas por outros espíritos, e nada há nisso de coisa que não dê para acreditar, de inverossímil. Não vemos na Terra uma porção de animais que adquirem em alguns meses o seu desenvolvimento normal? Por que não se poderia dar o mesmo com o homem em outras esferas? Notemos, além disso, que o desenvolvimento que o homem alcança na Terra aos 30 anos talvez não passe de uma espécie de infância, comparado com o que deve atingir naquele mundo, né? É ter uma visão bem curta quem nos toma, nós os homens, né, em tudo por modelos da criação. Assim como é rebaixar a divindade, acreditar que fora do homem nada mais seja possível a Deus. E aí, outro comentário que eu quero fazer é chamar atenção para o fato, isso é um comentário meu, tá? De que alguém pode olhar assim, mas vida em Marte, né? Acabou de chegar o robô lá, não tem nada, as pessoas podem falar esse tipo de coisa. Mas, gente, os espíritos deixam claro que nem toda existência é material
e que a forma de existência material pode ser muito diferente do que a gente conhece, tá? E tem que lembrar que eles estavam falando disso aqui 150 anos atrás. O homem nem sonhava em pisar na Lua. O homem pisou na Lua mais de 100 anos depois que esse livro foi escrito, né? Mas isso a gente vai deixar para a ciência do futuro mostrar para a gente se tem alguma vida que a gente consegue identificar lá ou não, né? Se essas informações foram passadas do Kardec, quanto que elas são parecidas com o que a gente imagina, ou se são diferentes, se foi a forma que eles conseguiram explicar para o Kardec na época. Vamos deixar isso para frente, tá bom? Vamos continuar então. Transmigração progressiva. 189. Transmigrar é isso de passar de um corpo para o outro. É um termo que vem lá do hinduísmo, tá? Então, essa reencarnação progressiva. 189. O espírito goza da plenitude, ou seja, consegue usar completamente as suas faculdades, suas habilidades, desde o princípio da sua formação. Ou seja, o espírito criado simples, ele tem todas as habilidades, tem toda a inteligência, toda a sabedoria. E o espírito fala para ele, não. Porque o espírito, como o homem, também tem sua infância. Em sua origem, os espíritos têm apenas uma existência instintiva e mal têm consciência de si mesmos e seus atos. Só pouco a pouco a inteligência se desenvolve. Do mesmo jeito que a criança vai desenvolvendo, o espírito é como se passasse por aquela fase. Só que na infância espiritual ele é aquilo, né? 190. Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? A resposta é o da infância na vida corpórea, que eu acabei de falar. Sua inteligência apenas desabrocha, ela ensaia para a vida. 191. As almas dos nossos selvagens são as almas no estado de infância? Aí ele fala infância relativa, mas já são almas desenvolvidas, pois nutrem paixões. E aqui de novo eu falo, eles consideram como selvagens. Naquela época eles não entendiam os povos, por exemplo, os povos nativos dos lugares, como na África, como na América. Então eles tinham uma ideia de que aquelas pessoas eram mais limitadas, eles não entendiam que existia uma cultura própria. Isso é uma questão cultural, tá, gente? Mas o Kardec complementa a pergunta. 191A. Então, as paixões são um sinal de desenvolvimento? Aí o Espírito fala, de desenvolvimento sim, mas não de perfeição. São um sinal de atividade e de consciência do eu, ao passo que, na alma primitiva, a inteligência e a vida se acham no estado de germe. Ou seja, como se fosse ali para surgir ainda, né? E aí o Kardec explica essa resposta. A vida do espírito em seu conjunto apresenta as mesmas fases que observamos na vida corpórea, aquilo que a gente já falou também, né? Ele passa gradualmente do estado de embrião ou de infância para chegar por uma sucessão de períodos ao estado adulto, que é o da perfeição, com a diferença de não haver para o espírito nem o declínio nem decrepitude, ou seja, nem o envelhecimento e nem a perda de capacidades, né? Como na vida corpórea, que a sua vida que teve começo não terá fim, que lhe é necessário, do nosso ponto de vista, um tempo imenso para passar da infância espiritual ao completo desenvolvimento, e que o seu progresso se faz não numa única esfera, mas passando por diversos mundos. A vida do espírito, pois, se compõe de uma série de existências corpóreas, cada uma das quais representa para ele uma oportunidade de progresso, do mesmo modo que cada existência corpórea se compõe de uma série de dias, em cada um dos quais o homem adquire mais experiência e instrução. Mas, assim como na vida do homem, há dias que não produzimos nenhum fruto. Na do espírito, há existências corpóreas que não lhe trazem nenhum resultado, porque não as soube aproveitar. Então, gente, isso é um alerta para a gente, né? É preciso aproveitar para fazer o nosso crescimento todos os dias, porque a gente pode perder oportunidades muito grandes, né? É muito tempo que a gente gasta para poder aproveitar essa oportunidade. Vamos continuar. Questão 192. Por uma conduta perfeita, pode-se transpor já nessa vida todos os graus da escala e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermediários? Então o Kardec está perguntando o seguinte: dá para eu queimar tudo, já fazer tudo que tem que fazer e ter uma conduta perfeita e resolver tudo numa vida?
Aí o Espírito fala, não, pois o que o homem considera perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que vocês desconhecem e que o homem não pode compreender. Poderá ser tão perfeito quanto a sua natureza permite, mas isso não é a perfeição absoluta. Uma criança, por mais precoce que ela seja, precisa passar pela juventude antes de chegar à maturidade. Da mesma forma, o doente tem que passar pela melhora antes de recuperar a saúde. Além disso, o espírito deve progredir em ciência, em conhecimento e em moralidade. Se ele só se adiantou num sentido, é preciso que se adiante no outro para alcançar o topo da escala. Quanto mais o homem se adiantar na vida presente, tão menos longas e penosas serão as provas que virão depois. E aí o Kardec complementa a pergunta. O homem pode ao menos garantir para si, já na vida presente, uma experiência futura menos cheia de amarguras? Aí o Espírito fala, sim, sem dúvida. Pode diminuir a extensão e as dificuldades do caminho. Só o negligente, aquele que não se importa com nada e que larga tudo para lá, permanece sempre no mesmo ponto. Então, o que os espíritos dizem, ele fala assim, olha, o caminho é muito longo, não dá para fazer tudo de uma vez, mas não é motivo para você não tentar, porque quanto mais você fizer agora, menos você vai sofrer depois. Quanto mais rápido você caminhar, melhor para você. É isso que ele está falando. 193. Em suas novas existências, pode o homem descer mais baixo do que já esteja na atual? Aí o Espírito fala, em termos de posição social, sim. Como espírito, não. 194. É possível, em uma nova encarnação, que a alma de um homem de bem anime o corpo de um acelerado, quer dizer, de um... Talvez a forma de explicar acelerado aqui é de uma pessoa safada, ou sem vergonha, ou de um tranqueira, de um bandido, né? Aí ele fala, não, visto que ela não pode degenerar. Então a alma não anda para trás, é isso que eles estão falando. E aí o Kardec complementa a pergunta. A alma de um homem perverso pode transformar-se na de um homem de bem? O Espírito fala sim, se ele se arrependeu. Isso então é uma recompensa. Quando ele fala isso, ele quer dizer que é uma recompensa assim, porque eles tinham essa ideia de a pessoa ser uma coisa ou ser outra, né? Isso era uma ideia comum. Ainda é, muitas vezes, a pessoa não muda, a pessoa é assim mesmo e tal. Então você, nessa existência, ser uma pessoa que eles chamam de bem, eles querem dizer assim, ó, então você teve uma existência boa, você foi uma pessoa boa, mas foi por mérito seu, foi recompensa porque você aprendeu a viver melhor. E aí o Kardec explica de novo essas questões. A marcha dos espíritos é progressiva e jamais retrógrada, quer dizer, ela vai sempre para frente, nunca para trás. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem da categoria que chegaram. Em suas diferentes existências corpóreas, podem descer como homens, mas não como espíritos. Quer dizer, na hierarquia da vida, eles podem não ser rico, poderoso, influente, eles podem se tornar o último das pessoas mais simples, mas como espírito não. Assim, a alma de um poderoso da terra pode mais tarde animar o mais humilde operário, e vice-versa, porque entre os homens, as posições sociais guardam frequentemente relação inversa com a elevação dos sentimentos morais. Herodes era rei e Jesus carpinteiro. E aqui é claro que ele está querendo dizer de como as pessoas vivem, né? Não quer dizer que a pessoa, por estar em alta posição, precisa ser ruim, mas que muitas vezes entre os homens, estar em altas condições permite a pessoa abusar mais do outro, né? Que não deveria ser e que nem sempre é verdade. 195. A possibilidade de se melhorarem noutra existência não pode levar algumas pessoas a perseverarem, a continuarem no mau caminho, com a desculpa de que poderão se corrigir mais tarde? Aí o Espírito fala, quem assim pensa não acredita em nada. E a ideia de um castigo eterno não o reprimiria, não seguraria ele mais do que qualquer outra coisa, pois a sua razão a repele. E essa ideia leva-o a não acreditar em nada, né? A induzir a incredulidade a respeito de tudo. Se só tivesse empregado meios racionais, se só tivessem sido empregados meios racionais para conduzir os homens, não haveria tantos incrédulos.
De fato, um espírito imperfeito poderá, em sua existência corpórea, pensar como você está dizendo, mas uma vez liberto da matéria, pensará diferente, pois logo perceberá que calculou mal, o que o levará a sentimentos opostos em uma nova existência. É assim que se realiza o progresso, e essa é a razão porque na Terra vocês têm homens mais adiantados do que outros. Uns já possuem experiência que outros ainda não têm, mas que vão adquirir pouco a pouco. Depende deles acelerar o seu progresso ou retardá-lo indefinidamente. E o Kardec explica de novo. Essas questões têm muitas explicações, né? O homem que se encontra numa posição má deseja trocá-la o mais rápido possível. Aquele que se acha convencido de que as tribulações, os sofrimentos dessa vida são consequência de suas imperfeições, ou seja, aquele que entendeu que o que ele sofre é consequência das imperfeições dele, procurará garantir para si uma nova existência menos penosa, menos sofrida, e essa ideia o desviará mais depressa do caminho do mal do que a ideia do fogo eterno, em que não acredita. Então, basicamente, falando aquilo que a gente falou, né? O homem entende que depende dele e que se ele fica empurrando com a barriga, quando ele morre ele percebe que ele devia ter aproveitado a chance. E aí ele se força a aproveitar numa próxima encarnação, porque aquilo marca o espírito dele, né? Ele traz aquilo com ele. 196. Não podendo os espíritos se melhorar, a não ser por meio dos sofrimentos da existência corpórea, segue disso que a vida material seja uma espécie de cadinho ou de depurador, basicamente é a mesma coisa, um depurador, pelo qual devem passar os seres do mundo espiritual para alcançar a perfeição. Cadinho é como se fosse uma cuia que você coloca alguma coisa para ferver, para tirar as impurezas. Sim, é exatamente isso. Então a pergunta, só que eu fiz a explicação e não retomei, né? A vida material então é uma espécie de depurador? Sim, é exatamente isso. Os espíritos se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente depois de muitas encarnações ou depurações sucessivas é que atingem, num tempo que pode ser mais ou menos longo, conforme os esforços que o empreguem, o objetivo para o qual se encaminham. E aí o Kardec complementa a questão. 196A. É o corpo que influi sobre o espírito para que esse se melhore, ou é o espírito que influi sobre o corpo? E aí o espírito responde ali na lata, ele fala, teu espírito é tudo, teu corpo é uma veste que apodrece, isso é tudo. Quer dizer, é isso. Ele fala, olha, o corpo não faz nada, quem faz é o espírito. Tá? Aí o Kardec complementa aqui no final. No suco da videira, ou seja, no suco da uva, né, encontramos uma comparação material dos diferentes graus da depuração da alma. Ele contém o licor, que se chama espírito ou álcool, mas enfraquecido por uma porção de matérias estranhas que lhe alteram a essência. Então, quer dizer, a essência do licor está lá na bebida, né, no extrato da uva, mas está enfraquecido, não está puro, porque está misturado com outras coisas. Essa só chega à pureza absoluta depois de várias destilações, em cada uma das quais se livra de algumas impurezas. O corpo é o alambique, no qual o espírito tem que entrar para se purificar. As matérias estranhas são como o perispírito, que também se purifica à medida que o espírito se aproxima da perfeição. O que ele tenta fazer é uma comparação, né, para dizer para a gente que o que a vida material representa para o espírito. A vida material ela é como se fosse um depurador, né? Imagina que você tivesse quando ele fala de cadinho, um instrumento que se usa para limpar materiais como metal, por exemplo, né? Você coloca o material ali, ferve, vai fervendo e as impurezas vão se separando, porque cada uma ferve numa temperatura e assim por diante, né? Ou no caso do extrato da uva, é isso, tem um monte de coisa lá. Você vai destilando, separa isso, separa aquilo, até que você tenha aquela essência que você queria. E o espírito seria essa essência. É como se o nosso corpo servisse como instrumento para ir purificando, para ir separando o material puro, que é o espírito. Com isso, a gente encerra esse episódio. E no próximo episódio a gente vai trazer a segunda parte desse capítulo, capítulo 4 do livro 2,
e vamos complementar essa questão, tá bom? Muito obrigado e até já.